Meus amigos, tudo bem? Que a paz de Jesus Cristo esteja conosco, que as bênçãos do nosso Pai, do nosso Criador, que elas possam nos beneficiar a todos. Há poucos dias eu estive em Palmas, visitando a minha filha, e quando nós dirigíamos ao centro, a Casa Espírita ali de Palmas, eu confidenciava para ela que, quando adolescente, com 15, 16, 17 anos, eu ia para a Casa Espírita como se eu fosse para um cinema, para uma apresentação teatral. Eu saía de casa caminhando. Era um prazer para mim sair de casa caminhando, já meditando naquilo que poderia acontecer na Casa Espírita. Não é fingimento, é do fundo do coração, meus irmãos, que a doutrina espírita, o cristianismo, o Evangelho de Jesus Cristo, representa para mim a maior gratificação que eu recebi. É claro que, por mais que eu me esforce, tenho muito que melhorar, mas muito mesmo. Mas com o Evangelho de Jesus Cristo eu encontro sentido na minha existência. Desde então eu senti vontade de contribuir em levar a mensagem de Jesus Cristo. Ontem, no culto do Evangelho no Lar, nós abrimos o Evangelho e caiu a seguinte lição: nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Esta mensagem ela está no capítulo 18, capítulo intitulado Muitos os chamados, poucos os escolhidos. E eu quero compartilhar com vocês algumas frases logo no término dessa lição. A mensagem é a seguinte: é em torno de usarmos a nossa inteligência para o nosso próprio benefício e edificarmos a nossa casa num alicerce sólido, para que nós possamos ter segurança, para que nós possamos, junto com a família universal, ascender. Infelizmente, quase sempre nós nos deixamos levar pelos interesses da mente egóica. A disputa acirrada, a busca pelo destaque, o intuito de tirar benefício rasteiro em toda e qualquer atividade. Isto impede que a maioria das pessoas vejam a coerência que existe no Evangelho de Jesus Cristo. Para quem não tem muito interesse, fica estranho. Muitas frases de Jesus Cristo, elas são, para muitos, inexplicáveis. Para outros, esdrúxulas, sem sentido. Para muitos, Jesus Cristo é piegas. Todavia, quando nós debruçamos para estudar o Evangelho, de forma humilde, com sede de conhecer, através dos nossos esforços, nós vamos assim ficando encantados com as lições que nós recebemos. O Evangelho de Jesus Cristo é um roteiro para a nossa vida aqui na Terra também. No término dessa lição, muitos os chamados, poucos os escolhidos, especificamente na lição, nem todos os que dizem Senhor e Senhor entrarão no reino dos céus, eu quero compartilhar com vocês literalmente a lição. São eternas as palavras de Jesus, porque são a verdade. Constitui não só a salvaguarda da vida celeste, mas também o penhor da paz, da tranquilidade
e da estabilidade nas coisas da vida terrestre. Eis porque todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas, que se apoiarem nessas palavras, serão estáveis como a casa construída sobre a rocha. Os homens as conservarão, porque se sentirão felizes nelas. As que, porém, forem uma violação daquelas palavras, serão como a casa edificada na areia. O vento das renovações e o rio do progresso as arrastarão. Fecha aspas. Aqui ficou bem claro que as palavras de Jesus Cristo, elas são de eficácia imediata, não só para os nossos interesses na vida celeste, como também para os nossos interesses, a tranquilidade e a paz aqui na vida terrestre. E fala também a respeito das instituições humanas. Nós sabemos que política teve como nascedouro o ensinamento religioso. Como eles conseguiram retirar da grade curricular a filosofia, nós também somos aconselhados, de forma direta ou indireta, a nos omitirmos em questões políticas. Mas aqui deixa bem claro que o Evangelho, ele nos serve para a paz, tanto na vida celeste como na vida terrestre. E repito, todas as instituições humanas, políticas, sociais, religiosas, que se apoiarem nessas palavras serão estáveis como a casa edificada na rocha. Se nós queremos ser felizes, construamos o nosso lar na rocha, abraçando o Evangelho como alicerce. Se nós queremos ser felizes aqui na terra, no exercício da nossa profissão, também abracemos o Evangelho na nossa conduta diária. Isto é uma questão de inteligência. As pessoas acham isso uma proposta para daqui, não sei quantos séculos, para alguns milênios, mas eu quero compartilhar com vocês, e não foi por acaso que eu tive acesso a uma entrevista logo depois do culto do Evangelho no Lar. Uma entrevista com o atual presidente de El Salvador, Nayib Bukele ou Bukele. Não sei bem qual é a melhor expressão. Para quem não sabe, El Salvador é um país pequeno, localizado na América Central. E até então, até pouco tempo, este país era dominado pelo tráfico de drogas e ações criminosas. E o atual presidente, que foi reeleito, ele presidente de El Salvador, de São Salvador, El Salvador, um político, um empresário salvadorenho, ele assumiu o propósito de levar a paz àquele país. Para vocês terem uma ideia, meus irmãos, meus amigos, em 2015, El Salvador era classificado como o país mais perigoso do mundo. Chegava a 106 homicídios para cada 100 mil habitantes. Atualmente, o índice de homicídio desabou para 1 homicídio por 100 mil habitantes. Há pouco tempo, assistindo um vídeo do canal no YouTube, daqueles que viajam pelo mundo, visitaram esse casal, eu não me recordo bem o nome, esse casal visitou El Salvador. E eles ficaram admirados com a paz e com a felicidade do povo ali em El Salvador. E eu sei que muitas pessoas, jornalistas, estudiosos, alguns mesmo até filósofos, irão apontar críticas, e nós sabemos o objetivo destas críticas. Irão apresentá-lo como um ditador que impõe a força. Mas vocês lembram daquela frase que está no livro Nosso Lar?
casa que não tem pão. Todo mundo grita e ninguém tem razão. Chega um momento em que nós precisamos colocar ordem na casa. Mas o que estranha, ele sendo entrevistado, ele disse que a forma pela qual ele conseguiu alcançar o objetivo acalentado, existe uma explicação oficial e uma explicação real. E eu gostaria que vocês assistissem este vídeo. Vocês irão perceber que a explicação real é que quando eles estavam passando pelo momento mais difícil, ele se reuniu com seus colaboradores e oraram. E pediu para que tivesse o menor número de mortos durante aquele período. Eu gostaria que vocês assistissem esse vídeo, porque o Evangelho, segundo nós lemos anteriormente, ele constitui não só a salvaguarda da vida celeste, mas também o penhor, a garantia da paz, da tranquilidade e da estabilidade nas coisas da vida terrestre. Nós somos enganados com a premissa de que o nosso país é laico, mas ele disse claramente que o país também é o Salvador é laico. Mas isso não representa dizer que nós não temos, como político, nós não podemos dirigir a nossa mente, nosso pensamento, a nossa rogativa a Deus. Isso não tem nada a ver. O dia em que nós, no exercício de qualquer atividade, no cumprimento da nossa missão como pai, como mãe, como um profissional, como um político, no exercício da nossa função pública, quando nós, ao abraçar qualquer atividade, nós nos dirigirmos sempre a Deus, pedindo a proteção e fazendo a nossa parte, procurando cumprir as mensagens, as lições que estão no Evangelho, certamente a nossa vida será outra. Quem conhece Jesus Cristo não volta a ser a mesma pessoa. É claro que nós iremos errar, é natural isso, mas a sede de ascensão. Eusébio, no livro No Mundo Maior, ele inicia a oração dele dizendo o seguinte: Senhor, abençoa-nos os propósitos de penetrar o caminho da luz. Senhor, abençoa-nos o propósito de penetrar o caminho da luz. Não esqueçamos disso. Sejamos humildes. Não releguemos para segundo plano o contato íntimo, vivo, necessário, saudável com o nosso Criador. Que a paz de Jesus Cristo esteja conosco e que Deus, nosso Pai, continue nos beneficiando, nos protegendo, nos auxiliando sempre. Que assim seja. Senhor Presidente, obrigado por nos receber. Obrigado, Keir, obrigado. Que é lindo, you know? Este é um país pequeno e ainda assim sua inauguração foi notícia internacional em todos os lugares. Por quê? Porque você acha que é assim? Bem, também foi um choque para nós. Quer dizer, sabíamos que muitos, onde as pessoas estavam vindo e... Quero dizer, isso vai chamar alguma atenção. Claro, temos grandes delegações de muitos, 110 países. Então, claro, isso vai chamar a atenção da mídia, porque você sabe, se um chanceler vem de um país, ele traz sua equipe de mídia e isso cria algumas notícias por lá. E se um presidente vier ou um rei vier, isso criará algumas notícias, até mesmo você veio, então isso cria algumas notícias. Mas como eles estão vindo, bem, eu não sei por diferentes razões, é claro. Eu poderia te perguntar, por que você veio, certo? Vim porque acho que algo notável está acontecendo aqui, por isso. Mas eu estou interessado em saber por que você acha que as pessoas... Veio, sim, por motivos diferentes, definitivamente por motivos diferentes. Por exemplo, o governo do Cerreo enviou uma grande delegação, mas depois tivemos também uma delegação do Congresso. Começou como uma delegação republicana, mas depois os democratas entraram no vagão e tivemos uma delegação bipartidária do Congresso. Então, sabe, então faz sentido.
Eu não sei o que aconteceu no final, mas acho que é como as estrelas nascem. Dizem que, você sabe, os detritos começam a se juntar e se tornam um asteroide. Mas se mais detritos se juntarem, torna-se um planeta por causa da força gravitacional. Quanto mais detritos sobem, eles se tornam uma estrela, porque então a atração gravitacional é muito grande. Isso é chamado de massa crítica. Então, eu não sei às vezes, sabe, mas porque, sabe, Deus quer assim, ou apenas um golpe de sorte, ou seja, o que for, você obtém uma massa crítica em algo que está fazendo e então se torna maior do que a soma de todas as suas partes. Então, eu não sei, provavelmente conseguimos alguma massa crítica que não tínhamos. Não previmos... Meu palpite é que, de todos os países do hemisfério, El Salvador parecia estar em pior forma ou próximo ao fim. Sim, nas definitivamente. De faltando sim, recursos sim. naturais e desde abundantes, que o etc. país nasceu... É verdade? Sim, quero dizer, o país é pobre desde que nasceu, basicamente carecendo Faltando de tudo. Com Sim. uma população densa, Sim, muitas sim. pessoas amontoadas. Então, como você mudou isso? Acho que vou direto ao ponto. Se você pode consertar El Salvador, quais são as lições para o resto de nós? O que você fez primeiro? Bem, claro, você não pode fazer nada se não tiver paz, né? E quando digo paz, incluo guerras civis, invasão, crime. Quero dizer, você precisa ter paz, ser capaz de se mover livremente, ter seu direitos básicos respeitados, começando pelo direito à vida e o direito de se mover, o direito de ter propriedade. Então, você precisa que seus direitos básicos sejam respeitados. Então você precisa de paz, essa é a primeira coisa que uma sociedade vai lutar para alcançar. Uma vez que você alcança paz, então você pode lutar por todas as outras coisas, como você sabe, infraestrutura, riqueza, bem-estar, qualidade de vida, mas você tem que começar com paz. Então tivemos que começar com paz. E no caso de El Salvador, éramos literalmente a capital do mundo. E nós transformamos no país mais seguro do hemisfério ocidental. Mais seguro do que qualquer outro país no hemisfério ocidental, que você sabe, se eu tivesse dito isso há 5 anos, diriam que eu estava louco, certo? Porque este era literalmente o país mais perigoso do mundo. Sua capital agora é mais segura do que a nossa capital, em Washington? Sim. E o país é mais seguro do que os Estados Unidos como um todo. Sim, a corrida do CO é em torno de 6 para 100 mil habitantes, nossa taxa é 2. Então, somos mais seguros que o Canadá, mais seguros que o Chile, mais seguros que o Uruguai, mais seguros que o EUA, mais seguros que qualquer país no hemisfério ocidental. Existem países no outro hemisfério que são mais seguros que El Salvador, mas não no hemisfério ocidental. Então, você fez isso em apenas alguns anos? Sim, fizemos isso basicamente em 3 anos. Então, qual é o resumo para nós? Qual é a fórmula? Bem, eu posso te dizer a fórmula oficial e a fórmula real. Tudo bem. Então, a fórmula oficial é que fizemos um plano. Quer dizer, fizemos um plano. Quando eu digo oficial, não quero dizer que é uma mentira, é só oficial. Fizemos um plano que foi dividido em fases. Então, concluímos a primeira fase, depois a próxima, e então gangues começaram a contra-atacar, então tivemos que enrolar tudo de uma vez, tipo, com pressa. E funcionou. Em algumas semanas o país foi transformado, porque as gangues ainda não foram presas, mas estavam fugindo. Então nós basicamente na fase final, nós basicamente pacificamos o país em algumas semanas. Como você faz isso? Como pacificar um país? Bem, incluindo os rostos, a construção das forças policiais, o exército, nós dobramos o exército. Nós literalmente dobramos o exército para combater o crime, usar o exército para combater o crime. E os equipamos antes, como soldados, não tínhamos armas ou veículos úteis, drones, coisas básicas que uma operação dessa magnitude precisaria. Então, sim, enrolamos as caras e depois fomos atrás deles. Certo.
Então, Sim, isso é esse é o oficial, isso é oficial, o que é Qual é a verdade? É um milagre, sim, é um milagre. fantástico. Eu amo O isso. que você quer dizer? Sim, é um milagre, sabe? Quando as gangues começaram a nos atacar de volta, basicamente eles vieram até nós. Sir, 87 pessoas em 3 dias. qual Para um país de 6 milhões de pessoas, é insano. Seria o equivalente, 60 vezes seria o equivalente a ter 5 mil. 5 mil nos EUA em 3 dias. 3 da manhã, 4 da manhã. Só assistindo você sabe o que estava acontecendo e tentando descobrir o que fazer, porque o problema com as gangues é que eles não atacam apenas os seus objetivos. Quando querem criar terror, podem atacar qualquer pessoa. A avó deles, você tem uma e eles têm, você sabe, eles conseguiram o terror que eles querem criar. Então eles podem matar qualquer um, uma mulher andando, um cara trabalhando na rua, um taxista, eles podem matar qualquer um. E se o Estado for atrás deles, o Estado não tem intenção de, sem prejudicar ninguém, além dos membros da gangue. Então você tem 70 mil objetivos, que eram os 70 mil membros de gangues. Mas eles têm 6 milhões de alvos possíveis. Então foi quase uma tarefa impossível, é realmente uma guerra de guerrilha. Sim, mas foi uma tarefa impossível, porque você tem que ir atrás deles. Eles estavam entrelaçados com a população, eles estavam em toda parte, e eles estavam aleatoriamente, então você para ali. Então, realmente tentamos descobrir o que fazer e eu basicamente disse, bem, quero dizer, estamos olhando para uma missão impossível aqui. Então nós rezamos nós rezamos. Sim, fez na reunião? Sim, claro, várias vezes, sim. Por que você rezou? Para a sabedoria, para vencer a guerra, para ter... eu pensei na época que teríamos baixas civis. Então dissemos, oramos para que as baixas civis fossem o mínimo possível e não tivemos nenhuma baixa civil. E todos na reunião ficaram confortáveis com isso? Sim. O Conselho de Segurança de Oman são crentes, todos acreditam em Deus, somos um país secular, claro, mas todos nós acreditamos em Deus, não é? MS-13 é uma das principais gangues. E eles são satânicos.